queria saber como que o executivo ela se sustenta, né? Se há alguma contribuição dos estudantes, ou que tipo de captação de recursos para manter as executivas. Qual outra pessoa que vai arrumar? A gente queria saber também, tá dando para ouvir? Questão de como foi feita a articulação mesmo. Se ela partiu de uma coisa nacional ou se foram alguns grupos formados regionalmente que ficou mais fácil de organizar para fazer um nacional, algo nesse sentido. Mais alguém? Com relação aos liberados, assim, no movimento estudantil, né, que a FEAB é o seu agrônomo, aí a FEAB sempre teve essa metodologia de liberar o pessoal no período trancado. Então, como é que está isso hoje? E que influência que isso tem na organização do movimento estudantil? E com relação aos cursos de agroecologia, a gente até fez uma vez aqui uma fala na parte da manhã, falando um pouco sobre essa relação disciplinar da agroecologia dentro da ciência ambiental. E aí queria que você também compartilhasse com a gente um pouco como é esse processo, assim, na sua visão, né? Só de opinião. E acho que tem uma coisa que une as várias profissões holísticas, assim, né? Essa coisa da ciência ambiental, da agroecologia e uma série de outras profissões que vieram com o REUNI e vieram com um grande processo também de falência desse conhecimento compartimentalizado, né? Então, isso também não seria um momento histórico para a gente estar rompendo essas caixinhas profissionalizantes, de registro profissionalizante, e conseguir congregar o pessoal das medicinas holísticas, das saúdes alternativas, terapêuticas, etc., né? Dentro de alguma coisa profissional que nos unisse mais fortemente a milhões e milhões de pessoas que estão se formando aí, apesar de tudo. Tá, gente. Também vai, assim, agradecer a mesa, né? Por ver e passar as contribuições, mas também queria fazer a pergunta de que, por colocar essas experiências, eu acho que os alunos de ciências ambientais deve ser unânime a conhecimento da necessidade de organização que a gente tem, uma organização nacional, para que a gente possa dividir experiências pelo número reduzido de cursos, pelo número reduzido de experiências, pelo número de profissionais que a gente possa usar como exemplo dentro da nossa carreira. Mas, assim, para além disso, eu tenho muitas dúvidas com relação à parte burocrática, não só da executiva, mas também da associação, do que seria necessário, de como que, porque eu acredito que o interessante é que a gente saia daqui mais ou menos com a ideia do qual a força que a gente tem para montar uma coisa ou outra. Então, acho que a gente tem que ver qual o importante, qual a articulação que a gente precisaria para conseguir dar o passo inicial, para que isso acontecesse. Boa tarde. Eu queria saber, pelo menos com relação às federações mais antigas, né, se podia dividir com a gente, ou se eu também posso ter perdido na fala, algumas mudanças bem pragmáticas, assim, o que antigamente realmente era bem diferente do que é hoje para a gente, porque eu acho que vale a pena a gente ressaltar essas diferenças, porque a gente pode enxergar melhor o que talvez uma executiva possa trazer para um curso como o nosso. Alterações, talvez, que vocês acham menores, mas que para a gente pode ser coisas grandes atualmente. Vocês podem perceber diferente. Eu sei que vocês não estavam há 40 anos atrás, ou você talvez não estivesse desde o começo, mas eu quero saber o que vocês concluem, sabe, que realmente trouxe de positivo. Bom, gente, vou começar a rodar aqui de novo, então, tentando sistematizar um pouco das questões que foram levantadas. Acho que esse debate é muito importante e queria frisar que a gente está à disposição não só aqui, mas para além daqui também, para auxiliar essa organização tão bacana de vocês nesse caminho que vocês estão seguindo. Então, a contribuição que a gente está dando nessa mesa vai para além da mesa, né? A gente está junto aí para
ajudar no que for preciso nessa articulação de vocês. Tem algumas questões aqui levantadas, vou começar pela questão da coordenação nacional, que foi levantada. A FEAB tem a seguinte estrutura organizativa, né? A gente é dividido em 8 regionais ao longo do país, como por exemplo o estado do Rio Grande do Sul é uma, Santa Catarina e Paraná é outro, São Paulo é outra, o Centro-Oeste é outra, o Nordeste se divide em 2 regionais, muito para facilitar o trabalho, para fazer com que a gente consiga acompanhar o máximo de universidades possível. Claro que isso não é nem um pouco fácil, porque a gente teve fazendo um levantamento do número de escolas de agronomia hoje, e a gente chegou facilmente no número de 240. Mas entendemos que tem mais aí, tem mais algumas que a gente não mapeou, então deve ter em torno de 300 hoje no Brasil. Então vocês imaginem a dificuldade que é para um executivo de curso acompanhar tudo isso. Assim, é bem complicado. Mas a gente tem então uma estrutura das coordenações regionais. Cada uma dessas 8 regionais tem uma coordenação, que são escolas que vão acompanhar o trabalho mais local da sua região, de articulação mais micro, né? E além disso nós temos uma coordenação nacional, que daí sim, como foi falado, é constituída por uma escola, ou seja, esse ano quem assumiu foi a Federal de Santa Maria, onde um conjunto de pessoas tranca o seu curso durante um ano para rodar todo o país. Então esse ano, por exemplo, nós estamos com uma coordenação nacional de 7 pessoas, em que essas 7 pessoas estão com seus cursos trancados para se dedicar exclusivamente à FEAB. Então a gente se divide, cada pessoa fica com uma regional, e a gente faz esse trabalho de acompanhamento, que a gente chama de passadas, né? Que é rodar as universidades e acompanhar os grupos de FEAB, apresentar a FEAB para os estudantes que eles não conhecem, enfim, fazer esse trabalho tanto de articulação política quanto de trabalho de base. E acho que esse sempre foi um dos pontos que fez a FEAB ser articulada, né? O fato de ter uma coordenação nacional que se dedica exclusivamente durante um ano só para tocar a FEAB. Então isso é muito importante. Se vocês forem pensar numa executiva, tem que pensar uma estrutura organizativa que trabalha essa dimensão. A questão de como a executiva surgiu, né? Eu acho que é um pouco complicado pensar a dimensão da construção de uma executiva de maneira fragmentada. Embora nós vivamos num país que tem dimensões continentais e tem diversas peculiaridades sociais e ambientais, e a formação também, embora siga um modelo básico, também tem suas peculiaridades ao longo do país, mas acho que essa articulação nós temos que buscá-la de maneira nacionalizada. E mais do que isso, talvez até de maneira internacional. Né? A FEAB, por exemplo, a FEAB está dentro da CONCLAE, que é a Confederação Caribenha e Latino-Americana dos Estudantes de Agronomia. Sobre as finanças e a burocracia, gente, isso é um tema importante também. Embora o centro seja o conteúdo político da construção e dessa nossa unidade, dessa nossa articulação, mas as articulações institucionais também são importantes. Então, uma executiva tem que buscar trabalhar tanto na esfera política e social, está pautando temas, está se articulando, quanto do ponto de vista da articulação institucional. Inclusive do ponto de vista das finanças, né? Como é que a gente funciona hoje? Né? A FEAB é uma entidade que tem um registro de pessoa jurídica, ou seja, nós temos um CNPJ, e isso possibilita com que a FEAB busque financiamentos públicos para eventos, para atividades. Isso acaba facilitando um pouco e acaba contribuindo inclusive para uma dimensão organizativa. Então a gente tem que trabalhar nessa esfera. Existir do ponto de vista jurídico e institucional e buscar essa articulação junto aos órgãos públicos. Mas para além disso, a gente tem um desafio, e nós particularmente não conseguimos responder à altura desse desafio até hoje, mas que é o desafio de construir uma política de autofinanciamento. Muito na dimensão de que uma entidade que quer ter autonomia política tem que ter autonomia financeira. Não estamos negando de nenhuma forma a busca de financiamento público, porque a gente acha que o dinheiro público é um dinheiro que vem dos impostos da população, e nós, enquanto sociedade civil organizada, devemos fazer uso desse dinheiro também. Não devemos deixar esse dinheiro simplesmente para pagar os juros da dívida externa ou para outro tipo de
define. Então nós temos que disputar esses recursos, mas também temos que, ao mesmo tempo, em paralelo, construir ou tentar construir canais de autofinanciamento. Que é autofinanciamento é contribuição, seja de ingressos, seja de atuais estudantes, que vão tirar uma contribuição mensal do seu bolso para essa causa tão importante que é executivo. Sobre o tema da articulação das conquistas, né, que foi essa última pergunta feita aqui. A gente pode ver várias questões palpáveis, várias questões concretas que foram geradas a partir da articulação das executivas de curso, da FEAB em específico. Por exemplo, eu não vou precisar a data agora, mas até meados dos 80, a gente tinha no Brasil algo que é pitoresco, assim, algo que chega a ser engraçado hoje se a gente for pensar. Assim como os setores conservadores lutam tanto hoje contra as cotas, sentem a sua hegemonia na universidade ameaçada a partir das cotas, nos anos 80 nós tínhamos uma cota inversa que nós temos hoje, né? Que era a chamada Lei do Boi. O que era a Lei do Boi? A Lei do Boi era uma lei que destinava um mínimo de 50% de vagas nos cursos das agrárias para filhos de latifundiários. Para filhos de latifundiários. Isso faz 20 anos, gente. Não faz um século, não faz tanto tempo. E a FEAB teve um papel, junto com a FAIAB, que eu comentei anteriormente, um papel central para derrubar essa lei e para ter um critério básico aí de democratização do acesso à universidade. Outra questão é o tema do currículo mínimo. O que é o currículo mínimo? Uma regulamentação que existia nos cursos de agronomia que colocava critérios básicos para a abertura de novos cursos, ou seja, critérios básicos de qualidade, para que se tenha o mínimo critério do ponto de vista da formação profissional, para que a gente trabalhe a ciência agronômica de maneira mais ampla, enfim, para que a gente não abra escola simplesmente para treinar profissionais para passar veneno. Né? Então existia a Lei do Boi, e em 1986, quando houve uma tentativa de derrubar essa lei, a FEAB protagonizou talvez um dos momentos mais bonitos da sua história, onde construiu uma greve estudantil que durou 7 meses, que parou 70% dos cursos de agronomia do país. Ou seja, a FEAB protagonizou uma greve estudantil onde os estudantes pararam as aulas por 7 meses defendendo a manutenção do currículo mínimo. E fomos vitoriosos naquele momento. O currículo mínimo se manteve, seguramos o currículo mínimo por mais de 10 anos, foi cair no final da década de 90. Daí a gente, naquele momento, perdeu a batalha, caiu o currículo mínimo e foi o momento que houve uma expansão indiscriminada dos cursos de agronomia, sobretudo nas escolas privadas. Então, Centro-Oeste, a gente vê muito forte isso até hoje, cursos de agronomia sem o menor critério, que formam profissionais só para aplicar o pacote da BASF, da Monsanto e da Singenta, para saber a quantidade de veneno que tem que aplicar para controlar a ferrugem da soja. Ou seja, profissionais que se formam sem a menor dimensão do que é a ciência agronômica e se formam simplesmente para aplicar esse pacote tecnológico. Outro tema, o tema do receituário agronômico, que eu também não vou saber precisar a data exatamente o que se deu, mas uma articulação dos estudantes com as entidades de carreira, no sentido de fazer com que a aplicação de agrotóxicos e de insumos tivesse um mínimo de critérios pré-estabelecidos, ou seja, firmando a necessidade de que houvesse a assinatura de um profissional, pelo menos para reduzir os impactos e fazer com que o uso não se desse de maneira tão indiscriminada. Mas acho que um tema que é muito importante, além de diversas outras mobilizações, que não necessariamente culminaram em conquistas concretas, como por exemplo nos anos 90, onde a FEAB teve junto na campanha pelo Fórum FHC e Fórum FMI, que foi um grande processo de mobilização dos movimentos sociais de resistência ao neoliberalismo, como por exemplo em 2005, quando nós articulamos a campanha contra essa reforma universitária, que pautava que o REUNI tivesse mais profundidade, que o REUNI de fato transformasse a estrutura da universidade e diversas outras coisas. Mas um tema que eu acho que é relevante também é a capacidade de formação de profissionais diferentes. Quantos e quantos profissionais críticos, ou seja, profissionais que trabalham com agroecologia, profissionais que não trabalham com agrotóxicos, profissionais que lutam contra os transgênicos, profissionais que não trabalham em multinacionais, profissionais que trabalham para os movimentos sociais,
assim como lideranças políticas, pessoas que dedicaram, enfim, passaram a dedicar a sua vida à construção da luta social, à construção de um novo tipo de agricultura e à construção de uma sociedade mais justa. Acho que muitas dessas pessoas e muitos desses profissionais passaram pelas fileiras da FEAB e tiveram essa formação de consciência a partir dos espaços da FEAB. Então, acho que a conquista das executivas ela se dá nessas duas esferas, tanto do ponto de vista da construção das lutas e das vitórias concretas, tanto quanto do ponto de vista da formação de profissionais que vão fazer a diferença no mundo do trabalho e vão estar colocados segundo uma lógica diferente. É o que eu falava no início, a necessidade da gente pautar de maneira concreta uma nova universidade, mas a necessidade da gente não abdicar da estrutura cultural da sociedade. Nós temos um conjunto de pessoas que estão entrando na universidade, que vão estar amanhando o mundo do trabalho, precisam ter dimensão de que essa sociedade é injusta, é desigual, é contraditória e precisa ser mudada. Nós somos agentes dessa mudança. Então, a executiva tem que cumprir um papel de extrema relevância para isso, né? Sobre a primeira pergunta que foi feita aqui, como se sustenta a executiva, né? É muito o que o Felipe acabou de falar. A gente é fundado como empresa dentro do meio jurídico, assim, e a gente consegue a maioria dos recursos que a gente tem dentro do nosso espaço nacional, nosso fórum nacional, que é o maior, que é o Congresso, através desse esforço também dos militantes. Assim, a gente compreende que nem todas as pessoas que estão dentro da universidade vão ter essa capacidade de estar contribuindo financeiramente, até porque com a entrada da classe trabalhadora, das pessoas menos favorecidas dentro da universidade, a gente passou a ter um perfil bem diferente de estudantes. E acho que essa questão de sustentação da executiva vem muito aliado também com essa ligação que a gente tem aos movimentos sociais, que eles conseguem estar contribuindo com a gente em vários espaços, assim, como espaços nacionais, com alimentação. Essa questão de alojamento é um debate muito que a gente tem dentro da universidade, conseguir ter um diálogo com as reitorias da universidade, para que a gente consiga também recursos através da universidade. A única coisa que a gente não aceita mesmo é esse financiamento privado, porque esse financiamento privado pode estar atrelado a alguns interesses políticos que podem alterar o nosso debate quanto à BF, o nosso lugar que a gente está colocado na BF, que a gente tem um lado, que a gente escolheu o lado, que é o lado do povo, entendeu? E aí a gente se atrela, se jogar demais para o financiamento privado, eu acho que iria meio tirar o caráter. E aí também essa questão como foi articulada, começou a articulação da executiva, que foi a pergunta dela. Sempre foi no âmbito nacional, assim, começaram com apenas 3 cursos em 60. Daí, com esse crescimento, a gente conseguiu fazer essa construção coletiva, assim, de uma maneira nacional, por visualizar que essa construção coletiva, essa construção nacional, poderia possibilitar poderia acarretar mais força para dentro da nossa atuação como estudante de engenharia florestal. E esse debate, pensando esse debate nacional, assim, acho que consegue ser muito mais amplo e enriquecedor do que alguns debates assim, mais locais. Tanto que dentro da BF a gente tem contato com, acho que tem escolas que estão dentro da BF no Brasil inteiro, em todas as regiões. E a pergunta do Rafa, que como que ainda é feita essa liberação, assim, a gente está dentro a nossa estrutura organizativa é muito parecida com a estrutura da FEAB, que a gente é dividido em 5 regionais, que são pelas regiões, que é a regional Mata Atlântica, que pega o Sudeste, a regional Caatinga, que pega o Nordeste, a regional Amazônia, que pega o Norte, a Cerrado, que pega o Centro-Oeste, e a Araucária, que pega a região do Sul como um todo. E dentro dessas regionais a gente tem essa construção assim, regional e também nacional. A gente também tem os grupos de trabalho. A gente tem um grupo de trabalho em agroecologia, que é uma escola que geralmente pega para a gente conseguir aprofundar e acumular nesse debate, para que a gente possa estar trazendo, além de debates, questões mais práticas, o núcleo de conjuntura política, que atualmente está com a escola de Santa Maria, da UFSM, que é para a gente uma análise política, porque para a gente ter uma consciência que a gente não está desligado dessa realidade política que envolve todo o país. E
o NAP, que é o Núcleo de Arquivo Histórico, que a gente costuma fazer esse resgate histórico dentro de toda a BEF para esses espaços para que a gente possa estar avançando e acumulando mais para isso. E também a gente tem a coordenação nacional, que funciona bem como a da FEAB, que a gente também é um grupo de pessoas que está disposto a e tem possibilidade de estar trancando o seu curso um período durante 2 períodos, que é um ano, que é o período entre um congresso e o outro. Atualmente está com a gente lá da UNB, da Engenharia Florestal da UNB, e a gente está trancado para que essa questão do trancamento facilita muito essa nossa articulação, porque a gente tem essa consciência que quando você não está trancado, você não consegue meio que atuar de uma maneira muito, se entregar realmente para os debates dos trabalhos que a BEF precisa para estar avançando, para que os estudantes de engenharia florestal possam estar avançando. E dentro dessa